Alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, porque é muito importante para a gente continuar trazendo novidades para vocês. Vamos ouvir aqui histórias interessantes de brasileiros que decidiram a vir para o Reino Unido. Descubra como eles enfrentaram as suas dificuldades. Zagotinho Fora da Casinha. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer aos nossos colaboradores, a Fênix Cleaner, que deixa a sua casa e o seu negócio em estado de novo, limpando, pintando e dando aquela geral, atendendo em todo o Reino Unido. Para mais informações, na descrição do vídeo. Zagoto Racing. Você que gosta de off-road, de fazer aquela trilha, venha para Zagoto Racing, onde você encontra as melhores motos e quadriciclos para a sua diversão, atendendo também em todo o Brasil. Para mais informações, na descrição do vídeo. Bem, agora, como eu disse, vamos trazer sempre pessoas interessantes com histórias maravilhosas. E esse cara aqui tem história, hein? Bota história nisso. Meu querido Tobias, tudo bem, meu irmão? Olá, como tá? Zagotinho, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo mesmo. convite, parabéns pelo... Isso, é um prazer. Antes eu conhecia só por foto, hoje eu estou conhecendo aqui pessoalmente, né? Muito bonito, profissionalíssimo aqui, né? Obrigado. E muito parabéns pela iniciativa. É algo que, para quem, principalmente quem está planejando a vir aqui, e para nós nos sentimos um pouquinho mais em casa, né? Verdade. E é um prazer poder estar aqui participando. O prazer é nosso. Muito obrigado Todo pelo nosso. convite. Isso aqui é uma pequena janela para mostrar a nossa vida do exterior para as pessoas que estão lá no Brasil. Exatamente. Agora, meu irmão, vamos falar quem é o doutor Tobias. Porque o Tobias é o doutor, ele é um dentista, né? Agora conta pra gente como começou essa história. Um pouquinho, muito bem. Como não pode negar, né? Barbaridade, tio. Eu venho do Rio Grande do Sul. Uhum. Já morei em muitos lugares, estado, Santa Catarina, países diferentes, exterior, desde adolescente. Então, eu sempre tive essa veia, digamos assim, para poder morar no exterior. Uhum. E, inclusive, foi numa dessas idas minha ao exterior que foi com que, quando eu tinha 16 anos, que eu morei um ano nos Estados Unidos, foi onde veio essa ideia, porque estava próximo a terminar o colégio, né? Uhum. Então, dali veio a decisão de virar dentista, né? Então, foi ali onde começou tudo. Até os 16 anos você ainda não sabia ou não tinha ideia? Eu já tinha uma ideia porque eu já tinha usado aparelho, né? Então, tá. todos os tipos de aparelho que pode imaginar, dentários e ortopédico, enfim. E estar indo seguidamente naquele ambiente odontológico foi algo que me fez despertar essa ideia de querer ir para essa área, né? Uhum. E você veio, a partir do momento que você veio para o exterior, você veio o quê? Passear a primeira vez? A história é longa. Vamos contar que eu tô querendo saber. Um pouquinho. Vou tentar ser um pouco sucinto, porque é interessante fazer esse exercício de poder, né, trabalhar esse exercício de ver para trás, né? Trajetória, né? Exato. Você sente como se estivesse no psicólogo, né? Longe de mim ser psicólogo. Não vá contar nada que não pode aqui. Não. Mas é interessante para poder chegar onde chegou, porque a profissão, querendo ou não, é algo que me serve, né? Hoje em dia, para minha profissão, né? Seu sustento. É óbvio, ela não é minha identidade, mas foi através dela que me trouxe até aqui, né? A vida que eu tenho. Assim como todas as oportunidades que eu tive dentro da odontologia, né? Que puderam me trazer essa bagagem que eu tenho, até mesmo de experiências pessoais, né? Então, foi algo que eu tentei sempre aliar, a questão da profissão, a oportunidade de estudo no exterior, para poder também crescer como pessoa, né? Enfim, como eu estava comentando, minha primeira experiência no exterior foi nos Estados Unidos, quando eu tinha 16 anos. Mas você só foi a passeio? Eu fui fazer um ano de colégio. Então, você foi estudar. Eu fui estudar um ano de colégio, 16 anos, meu segundo ano, metade do segundo ano. Isso em 2001, para ficar entregando minha idade. É bem novo ainda. Foi uma experiência que eu tive
Bom, como vem essa questão do morar fora, né? A minha mãe, ela é professora de inglês, então eu sempre tive esse incentivo, apesar de que eu nunca ganhei tudo, assim, eu sempre tive que ir atrás, ela não me dava aula de inglês particular em casa, como as pessoas imaginam, né? Uhum. Ela sempre me deu a oportunidade de poder estudar, sempre com bolsa, um colégio que ela dava aula no colégio particular que eu estudava em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Uhum. E assim como ela mais tarde foi entrar nessa questão de dar aula em escolas de inglês particular e até ela poder abrir a escola dela. Então eu sempre tive esse incentivo Uhum. para poder aprender a língua. Não diferente, existiu um programa onde meu irmão pôde participar um ano antes de mim. Meu irmão ele é 3 anos mais velho que eu. E aí eu tive essa oportunidade pelo Rotary Club, né? Sim. Aonde eles têm esse Abraço ao programa. pessoal do Rotary Club. Eu já toquei muito pro Rotary Club lá no Sim, sim. Brasil. São muito, muito, muito importante o trabalho que eles têm. E um deles é esse programa de troca, de intercâmbio entre estrangeiros, né? Assim como muitos vão para lá, no caso eu morei na Pensilvânia, alguns vão para o Brasil. Uhum. E O pessoal de lá. também. Então, na minha casa, então, morou enquanto eu estava fora. Não obrigatoriamente precisa, não faz parte da regra, Sim. ter que obrigatoriamente Ser essa receber troca, alguém. né? Exato. Mas tinha uma menina de Bahamas morando lá. Mas Olha. passaram vários outros, Canadá, Alemanha, Estados Unidos, México, então teve Iam, muitos. ficavam um ano e retornavam. Aí, meio ano, um ano, e aí isso vai muito... Tem regras, sim. né? Então tem tá. pessoas, adolescentes, que acabam extrapolando as regras, né? Você foi um deles? Não, eu era Estudioso. um anjinho lá, um anjinho. Então, meus pais sempre me deixaram muito claro, assim, essa questão de respeito, né? De estar sempre predisposto a ajudar, né? Eu cortava grama, Sim. enfim. E a vida no exterior é assim, né? Então, eu já fui moldado um pouquinho desde essa experiência de ser muito independente. E você está na casa de alguém que está assim meio que te fazendo um favor, porque não Exato. creio que ganhe-se nada com isso. Não, né? não. Na verdade, é como se tivesse um parente, um primo, né? Alguém ali morando ali. Eu ganhava uma mesada, que na época era $60, mas é do Rotary Club. Tá. O restante, meus pais não precisavam pagar, porque o Rotary paga... Essa é uma das grandes vantagens, é que só paga passagem e mais alguma coisa que é ofertado. Então, eu frequentava o Rotary Club, né? E eu tinha convite das pessoas, né, do Rotary Club que me levavam a atividades, né? Por exemplo, jogos de beisebol, jogo de futebol americano. Isso lá na Pensilvânia. Isso tudo nos Estados Unidos, Olha né? Então, só. então, o próprio Rotary tem regras, né? Tem que seguir as regras. Uma das regras era participar toda terça-feira da reunião do Rotary. Para saber o que eles estavam fazendo, até mesmo porque é para preparar para ser um ser humano melhor, digamos assim. E uma maneira de ficar meio que de olho, assim, né? Também. Cuidando. Também. Como eu disse, tinham regras, né? Que são os 4Ds, né? No dating, no drugs, no driving and no... Agora me fugiu o outro, mas é drinking. Então, era menor de idade, né? Então Sim. não poderia de qualquer forma, nem mesmo aqui no Brasil. Mas chimarrão podia. Chimarrão podia, mas ainda não foi quando eu comecei a ter o vício bom, né? Digamos assim. Isso foi mais tarde, né? Isso foi um pouquinho mais tarde também no exterior. Você é de Cachoeira do Sul? Cachoeira do Sul fica bem no centro do Rio Grande do Sul, uma cidade de uns 100 mil habitantes. Qual a distância de Porto Alegre, no caso? Dá em torno de 180 quilômetros. Longe, né? É um pouco longe, dá 2 horas, 3 horas de viagem dirigindo, né? E Santa Maria é a cidade mais conhecida, Sim, né? Que é em torno de 1 hora dali. Infelizmente por uma tragédia, né? Sim, e vou dizer que eu conhecia 4 pessoas ali, né? É mesmo? 4, 3 pessoas que eu tinha visto há 2 semanas antes. Então, foi uma tragédia, né? Mas, uma tragédia, verdade. Mas, infelizmente, acabou se conhecendo assim, mas ela tem coisas mais importantes, coisas maravilhosas, né? para se conhecer, exato, né? Exato. Imagino que sim. O sul do Brasil é muito interessante, né, cara? O pessoal do Rio Grande do Sul, eles são, assim, bem receptivos, né? São acolhedores. Sim. Eu sei disso. E você é uma delas. Você Obrigado. é um médico, né? Um doutor, um dentista,
e que você não se rotula assim, né? Não. Então é muito interessante. Não, Isso não, é não, não. Não, até eu já saí bastante desse desse, papel, digamos assim, desse pedestal, no mas caso. esse status, isso é algo que não faz parte de mim. Inclusive, como eu disse, o exterior vai mostrando que pessoas são pessoas É, e tem valores que são muito mais importantes do não que importa o o quão você carteiraço. estudou, ou o Não, quanto você tem, que, enfim, não, o ser não. humano é ser humano, né? Exatamente. Seja qual for a cultura e a língua, né? É. E quais as principais dificuldades que você sentiu? É claro que você veio Uhum. bem cedo, então já foi se acostumando. Mas quando você partiu mesmo, você falou, vou morar no exterior. Quais as principais dificuldades, Tobias? Ahn, São várias. Eu acho que a primeira de todas é a coragem, né? Ter coragem para poder ir. Veio só, no caso. Foi sozinho. Sim, mas é que eu já fui, digamos assim, preparado, digamos assim, para estar hoje na posição de imigrante que eu Uhum, tenho aqui no Reino Unido, né? uhum, Como eu disse, a primeira vez com 16 anos foi algo muito importante para mim. uhum. A solidão, a falta dos amigos, no auge da Da adolescência. adolescência, Então isso já vai preparando bastante, né? sim. Depois eu tive a oportunidade de novo de ir no meu último ano de faculdade. Era um convênio com a Alemanha, então eu morei um ano na Alemanha. Aí sim, fazendo odontologia, uma forma de observação, né? Aham, Eu não podia tocar nos pacientes, assim como tem muitas regras, assim, sim. muitas regras, assim, para tocar no paciente, então tem que ter todo um preparo. Inclusive, isso faz com que a nossa prática do Brasil na odontologia ou na área, seja qual for, muito melhor, ao meu ver, do Aham. que o exterior. Então, não, ao Isso meu... é uma coisa que eu ia te perguntar. A diferença. Mas nós vamos chegar lá. Ok. É, vamos primeiro seguir a escada rumo ao exterior. Você saiu de Cachoeira do Sul, Uhum. Então, foi fazer esse intercâmbio nos Estados Unidos, então eu fiz o intercâmbio, voltei na metade do terceiro ano do segundo do grau. segundo grau. Aí eu terminei, tive que tirar o atrasado, porque, querendo ou não, a escola é bem diferente, né? Aham. A escola, ela era por disciplinas que eram E escolhidas. valeu o tempo que você fez esse intercâmbio? Valeu, Valeu para o ano letivo que você va- estava fazendo? valeu, mas eu sei que mudaram algumas regras, assim, mudaram. Aham. Geralmente o que fazem é voltar e repetir o ano. Repetiu? Como existe essa questão que o ano letivo começa em setembro, né? Isso Sim. é metade do Do nosso ano nosso letivo letivo lá. brasileiro. Então, existe essa questão que muitas vezes eles pedem para voltar um ano, né? Para mim, prejudicou e não prejudicou, mas eu tive que estudar muito para poder tirar o atrasado, né? Uhum. E aí que eu entrei na faculdade de odontologia em Santa Cruz do Sul. É uma Tá. faculdade comunitária, né? É uma cidade bem alemã, tem o Oktoberfest lá, né? E aí que foi quando eu conheci esse intercâmbio com a Alemanha Aham. da minha faculdade, né? Bom, ir para o exterior já estava no seu sangue mesmo, né? Já sempre foram oportunidades, né? Aham. Estavam ali, são decisões difíceis, assim, né? Como eu disse, difíceis no sentido de tá no segundo grau, aí vai deixar um ano de estar com a mesma turma. Uhum. E a mesma coisa, a minha turma da faculdade era uma turma muito unida. Então a gente Tá. estudava junto, fazia muita festa junto, Aham. enfim. E aí, no último ano, trancar e depois voltar, né? Continuar com uma outra turma, são alguns laços que a gente tem que Desafios que tem que. cortar, mas que são coisas como eu falei. O primeira vez já me preparou, Aham. como dizia a minha host mother Aham. lá nos Estados Unidos, ela falava, eu já era o quinto intercambista deles na casa. Rapaz. E os filhos já tinham ido. Aí ela falou bem assim, Tobias, tu vai ver, vai voltar, tu vai crescer 5 anos em a tua mentalidade, mas a única coisa que vai trocar na cabeça dos teus amigos é o cabelo. Talvez o corte de cabelo. Então, e foi literalmente Não, isso. e ela deveria estar falando isso não por ser os Estados Unidos. Não. Ela devia estar falando isso por exemplo dos filhos que voltaram, Exato. não é? Exato. Porque não tinha como ela avaliar isso em você que se foi, Exato. né? Então eu acho que ela avaliava isso nos filhos. Exato. Né? E o mais interessante dessa questão, ao meu ver, não é aprender a língua, porque aprender a língua
eu estou aqui há quanto tempo já moro fora, o meu inglês é bom, na minha prática eu consigo desempenhar minha profissão normalmente, mas eu não entendo 100%. E eu acho que eu nunca chegaria nesse ponto. Mas o que fica dessa experiência, por exemplo, é a mentalidade, é a cabeça, é abrir a cabeça, né? É ser humilde, entende? E entre várias outras coisas. Então eu pude ver, sim, nesses 5 anos, crescer 5 anos em um, né? Porque eu não tinha... alguns assuntos eu não conseguia entender mais. Por que gostavam daquilo, sabe? É literalmente abrir a cabeça. Talvez certas práticas, né? Por que fazem isso ainda? Tudo, muito sim. interessante. E assim, não precisa muito, né? Pode morar até mesmo em outra cidade, né? Enfim. Mas voltando, para não tentar fugir muito, aí eu tive essa oportunidade na Alemanha. Na Alemanha. Aí eu ainda não tinha cidadania europeia. Eu só fui conseguir isso mais tarde. E aí... Mas você é descendente de alemão? Italiano. Italiano. Eu tenho alemão, mas não... O Sul é muito forte, né, Tobias? Muito. Muito europeu foi. Sim, o meu avô, os pais deles são alemães, né? E só que o meu avô não pôde pegar a cidadania por causa do momento que eles foram para o Brasil. Foi em 1800 e alguma coisa, aonde, se não me engano, a Alemanha ainda era chamada de Prússia. Então tem regras, né? A Alemanha, cada país tem uma regra a mais, né? Já a italiana, eu consegui por bisavô do meu pai, então são regras que permitem, né? Mas então a italiana. Mas isso eu só fui conseguir pegar mais tarde, em 2015, né? Eu já vou chegar lá nessa questão o quanto a cidadania abriu as portas, né? Para morar no exterior. Mas foi algo bem difícil de conquistar, assim, essa cidadania. Mais de meu pai ia em igreja, meu pai ia em vários lugares. Foi o primeiro Sim. O meu caso também foi. Foram 15 anos procurando em igreja. Igreja aqui e ali, né? Mas então, isso o quê? Na Itália? Na Itália, no Brasil. Então, meu pai pegava as escrituras, tentava montar a árvore genealógica. Daí, meu bisavô não falava mais muito bem, não lembrava, porque meu bisavô ele veio muito pequeno da Itália, né? Então, ele não sabia muito também, né? E era muito pobre, né? As pessoas acham que esses imigrantes alemães eram pobres. Eu fui na família lá, onde o sustento deles era os ovos da galinha, né? Então, eles me mostraram, tá vendo aquela quantidade de árvores ali? Foi que ele custou a passagem deles pro Brasil. Aí chegaram lá e não tinham nada, né? Uma terra prometida onde era selva. Você deve estar falando por volta de 1870, 800... Por aí. O meu bisavô, que foi o meu bisavô, eu consegui a minha cidadania por ele. Ele foi da Itália em 1875. Mas porque passavam fome, não tinha nada para comer. Exatamente. Então foram assim, chegaram lá a duras penas. Né? Então o pessoal acha que parece que a Europa, claro que são contextos históricos completamente diferentes, né? Mas não foi fácil para esses imigrantes irem para o Brasil e você construir imagina tudo, encarar um porão de um navio? Porque não iam de primeira classe, né? Não tinham dinheiro. E fora as doenças, né? E não se conhecia a doença também, não tinham aquele cura, conhecimento. né? Exato, né? Então foi assim. Mas às vezes eu tento, às vezes vai ficando interessante, a gente vai puxando, né? Mas eu vou tentar focar na profissão. Tá, tranquilo. Mas então eu fui para a Alemanha, aí na Alemanha te permite, com visto de estudante, a trabalhar 90 dias cheios. E você chegou a falar inglês, o alemão? Eu me propus a fazer... Eu nunca tinha estudado alemão, mas sabendo que eu iria, aí eu me preparei, fiz um intensivo, onde, claro, aprendendo uma segunda língua já fica mais fácil. Eu já tinha estudado italiano, o alemão também, por hobby, é algo que eu gosto mesmo, assim. Não sou fluente em todas, mas é algo que foi muito bom, assim, e ajudou no alemão, que é uma língua muito difícil. Imagina. Agora, pergunta meu nível de alemão, eu vou dizer que em algum momento já esteve bem mais fluente, mas eu perdi o contato, né? Assim como o inglês, por exemplo. Né? Mas que você não fala com frequência, você acaba esquecendo. Acaba esquecendo. Mas fica fácil de retomar depois. Retomar. Aí, então, na Alemanha,
eu fazia aulas de alemão, daí eu fui do nível, sei lá, 2 ao último, o nível mais avançado em um ano, aonde a universidade oferecia esse programa, né, de alemão. E depois de 6 meses eu trabalhei em restaurante, lavando prato, calceteiro, fiz calçada de escola, mas a maior parte do tempo trabalhei em fábrica, né, que é algo que é normal no exterior. Né? Um universitário é normal ir trabalhar no McDonald's. Porque é uma questão cultural, sabe? Eles têm o dinheiro deles e tal. No Brasil já é bem o contrário, né? Então, para te ver como ir para o exterior abre a cabeça, né? Sim. E aí, por exemplo, vira uma humildade, né? A gente fica mais humilde, mas que depois é uma coisa que faz parte, assim, já a gente não consegue mais se imaginar no nosso dia a dia, não achar normal alguém trabalhar no McDonald's, né? Não diminui ninguém fazer isso, né? Nem um pouquinho, tanto é que eu... Pelo contrário. No Reino Unido eu fiz isso, né? Depois. Mas já vamos chegar lá, estou tentando seguir a cronologia. Tentando seguir a cronologia. Isso tudo a gente está falando de 2007, 2008. Que foi a minha primeira vez na Europa. Então eu vim para cá com a ideia de que eu queria voltar para o Brasil, porque eu, sabe, com 21, 22 anos, eu senti um pouquinho mais de dificuldade dessa vez, claro, talvez porque eu estava querendo me informar, sabe, querendo trabalhar, querendo, enfim, afinal são 4, 5 anos, levei 6 anos para me formar, porque eu fiz um ano no exterior, né? Sim. Então foi algo, mas também pela questão legal, né, para trabalhar, enfim. Mas me explica uma coisa, você começou a faculdade lá em Santa Cruz. Santa Cruz do Sul. Santa Cruz. Tinha um ano de faculdade e você veio para a Alemanha? Não, eu fiz 4. Você fez... Foi no último ano. Ok, você fez 4 anos em Santa Cruz. Exatamente. Então, a faculdade de odontologia são 5 anos. São 5 anos. Eles até mudaram... eles até mudaram um tempo para algumas com 4 anos, mas agora é obrigatório 5 anos. Aí o último ano você veio fazer na Alemanha ou só veio ter um update? Eu era como se fosse o professor lá, que eles chamam de professor, assim, mais alto, assim, como se fosse professor titular, que a gente chama no Brasil. Ele me chamava de special guest. Então, tipo, eu tinha tranquilidade de poder ver e ir no momento... Claro, eu tentava ir regularmente, mas eu não fiz provas em alemão, eu não fiz... Foi algo que eu poderia ter feito, mas se eu tivesse segundas intenções de ir para lá... Ficar enfim, lá, no caso. Exato. Aí tinha a questão legal, como brasileiro, seria um trabalho, essas questões do exterior... Principalmente quando envolve profissão, dependendo, são coisas que levam 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, e na Alemanha é mais difícil, né? É mais difícil. Eles são muito rígidos com essa questão, né? Então, em alemão ainda, então imagina, seria 3 vezes mais trabalho. Mas daí eu voltei para o Brasil, me formei no Brasil, né? Aí eu fiquei um ano lá. Mas você precisou fazer o 5º ano lá no Brasil também? Sim, não, eu voltei e continuei com uma turma diferente, né? Então a minha turma já tinha se formado. Então esse ano que você veio para a Alemanha, ele não entrou na sua grade? Não, só entrou no currículo, mas ele não valeu Exato, eu consegui validar uma disciplina de 2 créditos, que era uma disciplina optativa. Né? Apesar da odontologia ser muito parecida ao currículo, apesar de ser muito parecido, a forma como, assim, a questão prática, a questão ensino, é tudo a mesma coisa, né? Mas como eles faziam, por exemplo, no Brasil, a disciplina de dentística 1, 2, 3, depois junta, vira estágio supervisionado, onde é tratamento de canal, cirurgia, tratamento de gengiva, enfim, são algumas coisas assim. Então, inclusive no Brasil tem grades que são diferentes. Tem que seguir o que a ABENA, a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, fala, mas acaba tendo diferente. Algumas têm a disciplina de patologia no 3º semestre, outras têm no 5º. Então muda, inclusive lá. Mas na Alemanha era como se fosse assim, 2 meses todos os dias de tratamento de canal. Entendeu? No Brasil é 1 vez por semana. Então acaba sendo diferente essa distribuição, né? E o que você acha melhor? Eu acho
Fazer Eu não 2 conheço- meses, que é um intensivão, ou você fazer devagar? Não, eu acho que fazer o devagar, porque dá mais tempo de assimilar o raciocínio lógico Ah, tá. do tratamento, Entendi. do plano de tratamento, digamos assim. Para poder fazer um canal, tem que entender que tem uma gengiva que está cobrindo o dente e precisa fazer uma cirurgia. Sim. Ou tem que entender que precisa um canal bem feito para receber um pino e fazer uma prótese depois. Sim. Então, tá tudo interligado, né? Então, eu acho que tendo esse... tô pensando alto aqui agora. Mas eu também dei aula, fui professor universitário, então isso faz com que eu já tenha pensado sobre isso, né? Sim. Mas às vezes o que interessa é prática, a teoria é muito importante aprender, né? Que eu acho uma lástima no Brasil, o nível das faculdades está cada vez menor. É mesmo? Tá em todos os cursos, assim, tá cada vez preparando menos as pessoas. Engraçado, a ideia que eu tinha era o contrário. Não, bem, infelizmente, em todas as esferas, eu tenho notado que o ensino em geral, no mundo, digamos assim, eu tenho notado que o ensino básico, que é para entrar num curso de segundo grau, de curso superior, ensino superior, tem que ter uma base, né? Tem que ter uma base. Passa até mesmo por escrever certo, né? E você falou quantos erros, né, de português. Exato. Tipo assim, coisas simples, né? Uma conta. Às vezes até muito... como é que chama? Analfabeto funcional, sabe? Pediu uma coisa e acaba se respondendo outra, assim. Então, eu acho que tem que ser mais trabalhado isso na parte do ensino. E isso como eu falei, é uma tendência mundial. Aqui, assim, eu vejo quando vai se morar fora, quando se pensa que tudo é perfeito. Não. Por exemplo, coisas de responsabilidade civis, assim, que são coisas que aprende desde pequeno. Por exemplo, colocar lixo no lixo. Aqui na Inglaterra é um lixo aberto em vários lugares, né? Então, são alguns dos pontos que eu não gosto daqui. Então, as pessoas têm que ser, sabe, mais ensinadas para isso. Sim. E mudar isso de forma... E não é equações matemáticas que a gente está falando. A gente está falando de coisas básicas, entendeu? É verdade. Que tem que ser inato. Mas, enfim, aí eu voltei para o Brasil e aí acabei me formando. Fez né? o 5º ano? Fiz o 5º ano, me formei. E aí eu tinha uma vontade muito grande de ir para o exército. Por quê? Inclusive, na Alemanha, eu fiz fui no ministério para carimbar. Para carimbar lá meu, como é que chama? O adiamento, né? Fui lá, depois voltei e aí só que não tá muito disputado, né? Então, somente uma graduação naquele momento no estado do Rio Grande do Sul não daria. Então, eu precisaria pós-graduação. Então, eu precisaria uma especialização, eu precisaria depois, mais tarde, um mestrado, e assim que eu fui entrando na área acadêmica. Tá. Assim. E você fez pós-graduação no Brasil mesmo? Fiz praticamente toda a minha formação de pós. Eu fiz um curso de implantodontia, que hoje eu não estou atuando. O que é isso? Implantodontia é implantes dentários. Sim. Implantes dentários é um pino de titânio, né, onde ele acaba sendo uma raiz, digamos assim, né, aí que vai uma coroa depois em cima, né. Isso, não entendo nada, só entendo de sanfona. Se você implanta um pino no osso, no caso, o osso ele faz criar uma cauterização, o que é? Não, que acontece bem dizendo como que é feito isso. Ele se usa então uma broca para fazer uma perfuração no osso, né? Claro que isso tudo já é previamente estudado, o pino, o tamanho do pino, então se usa uma broca. O cara não chega com a drill ali e vai fazer um buraco. Então é colocado o pino, né? Então, e ele fica exatamente no mesmo nível do osso, ou dependendo um pouquinho mais abaixo. E aí as espiras do implante vai fazer cria um coágulo de sangue, digamos, entre as espiras, e ali tem a formação óssea. Então o implante e o osso acabam virando uma coisa única. Ele vai criando ossos entre as cavidades do... Exatamente. E isso a gente chama de osteointegração, né? Uma vez tendo a osteointegração, já está
ali firme, né? Uhum. Para poder receber, então, um pino dentro com uma coroa, como se fosse um pivô. É porque às vezes você fala em implante e ficava pensando assim, será o quê? O cara faz uma rosca no osso e enrosca aquilo, mas um dia aquilo vai afrouxar. Não, Não, pode então, acontecer. pode acontecer? Pode. Existem alguns riscos, né? Alguns Ah, é? pacientes, paciente fumante, paciente com alguma condição sistêmica, né? Tá. Pode fazer com que não tenha autointegração. Ah, Então, o implante cai, literalmente cai. sim. E o implante depois acaba também sofrendo a doença da gengiva, né? Que também pode levar ao risco de perder o implante. Então tem toda essa questão assim, né, da implantodontia que faz com que ela seja um pouquinho mais complexa, né? Uhum. Porque envolve cirurgia, gengiva e também prótese, né? Então são 3 especialidades numa, né? Tá, mas o cara que implanta, ele tem que fazer tudo. Ele tem que ser especialista nessas 3 áreas. Ou não é Não bem necessariamente, porque não precisa ser especialista para fazer. assim? Ah, tá. Né? Se a pessoa tem um conhecimento suficiente de poder fazer implantes, né, sem ter o título de especialista, tudo bem. Tem pessoas que só fazem a cirurgia, tem pessoas que só fazem a prótese sobre o implante. Então, Tá. que é uma segunda fase depois de 3, 6 meses, né, que o implante está, digamos assim, integrando, né? Uhum. Então, não precisa necessariamente, né? Mas isso foi uma revolução, né, Tobias? Foi. Na odontologia? Eu acredito que a implantodontia, o implante tem há mais de 50 anos agora, desde o primeiro colocado já. Já? Mas ele não foi na odontologia, né, que ele começou, né? Foi se eu não me engano, um russo, faz um tempo já que eu estudei essa história, Uhum. mas foi um russo que descobriu, acho que ele era ortopedista, posso estar falando, se chama de Brånemark, ele não é russo não, ele é sueco, acho que é sueco. E ele testando, né, diferentes, eram outros materiais, eram testados, e ele viu que o titânio, ele formava osso na volta. Então, foi ali que começou. Mas o implante começar a ficar popular, digamos assim, vamos falar no Brasil, foi nos anos 90 que começou a ficar popular, né? Hoje em dia a gente tem vários sistemas diferentes, né, de implantes. Mas o tratamento dentário, ele é popular, ele é muito mais popular no Brasil, isso a meu ver. Acho que ele é muito mais popular no Brasil, acho que todo o tratamento dentário, porque... Não sei, eu vim para cá em 2002, você não via ninguém com aparelho nos dentes, né? E a fama daqui são os dentes tortos. Sim, né? sim. E no Brasil, isso já era muito comum. Não ter, né? Eu acredito que essa questão é começar por nós termos muito mais dentistas no Brasil. Ah, tá. Eu acho que por essa quantidade competitiva faz com que tu tenha que oferecer algo diferente. E o preço, né? Sim. E o preço, obviamente, que as pessoas têm que ter, né? Então, no Brasil, hoje em dia, tem preços acessíveis para tudo. Sim. Né? Não estou dizendo que tenha qualidade, mas tem coisas que não precisa ser cara para ter qualidade. Sim. Né? Tendo uma boa indicação. Né? E até um dado, assim, hoje em dia, nós temos 20% dos dentistas no mundo estão no Brasil. Então, é mesmo? 1 a cada 5 dentistas no mundo é brasileiro. Caramba. E isso vai só aumentar, porque o número de faculdades de odontologia nos últimos 10 anos, por acaso eu estava vendo isso esses dias, eu sei que tem 800 autorizadas, mas que estão funcionando 640. São mais que todas as faculdades de odontologia no mundo juntas. Rapaz! Então, por isso que ao mesmo tempo que eu falo que nós temos dentistas muito bons no Brasil, por causa que precisa se demonstrar, tem que ir atrás, tem que oferecer algo diferente, né? E por isso que são muito perfeccionistas, digamos assim, o paciente brasileiro, Sim. porque se sabe que, né, o dentista do lado, digamos assim, ele está se especializando para poder oferecer algo melhor, né? Então é isso. Já a questão daqui do Reino Unido, isso é algo que está acontecendo muito, né? Essa questão... Agora, né? Se eu não me engano, aqui tem 15 faculdades de odontologia comparado com 640 do Brasil. Mas a população é maior aqui. A população é só 3 vezes maior no Brasil, né? Mais ou menos, né? 666 milhões aqui, lá 205 no novo censo, né? Então dá mais ou menos 13,5, digamos assim. Ainda é muito menos, né, do que os 640 sim. dividido.
Mas, enfim... Mas aqui tinha uma prática, eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu não sei se existe ainda, mas tem o dentista prático aqui ainda, né? Ou não pode mais? Não, tem muito pouco, assim. Eu não conheço aos detalhes muito profundos de algumas questões aqui. O que eu sei que tem é alguns locais onde tem reparo de dentaduras. Ah, tá. Que são práticos, sim, mas eles têm uma licença, até onde eu sei. Sim, é só até... Exato, é. Não pode passar daquilo ali. Tem que ter né? uma prescrição, enfim. E aqui também tem algo que é diferente na odontologia, que não tem no Brasil, que é o higienista terapeuta, né? Que não é dentista, mas também não é auxiliar. Então, literalmente eles fazem tratamento gengival profundo, que no Brasil isso não... Até onde eu sei, o técnico de saúde bucal não pode fazer, mas aqui eles podem anestesiar, né? Só que eles têm que ter uma permissão, até onde eu sei. Não sei se ainda precisa um dentista prescrever. Por exemplo, tu é higienista, eu vejo que tem um tratamento de gengival, eu mando para ti. Só que eu prescrevo, pode anestesiar, entendeu? Tá. Eu acho que isso caiu, né? O higienista, o terapeuta, praticamente pode fazer restaurações, né? Eles acabam não fazendo aquelas muito profundas na prática, mas eles podem, porque se der um canal eles não podem fazer. Tá. Entendeu? Não podem fazer cirurgia. Eles vão falar as coisas que eu sei que eles podem fazer. Botox, podem fazer clareamento dental, eles podem fazer restaurações, né? Tratamento gengival, aí sim o mais... Por isso vem o higienista originalmente, né? Sim. Mas não podem fazer prótese, canal, nem extrair dente, né? Então, eles não podem. Mas o dentista ele não é tão popular aqui quanto é no Brasil, né? Eu não digo popular no sentido pejorativo da palavra. Eu digo assim, popularmente mesmo, que cara, você abre, sei lá, a internet, vai no Google, dentista em São Paulo. Cara, é um milhão de dentistas. Em toda né? esquina, né? Você tem variedades do jeito que você quiser. Sim. Agora aqui, não. Aqui é meio assim ainda... O que acontece? Eu tenho um pouco de viés, um pouquinho, porque eu estou no meio. Então, no meio, eu enxergo os dentistas, né? Mas eu entendo. Tem isso eu entendo também. que quando eu não estava, e eu estava curioso para procurar, e eu sei que realmente é mais difícil, até mesmo porque falta muito dentista aqui. Porque você tem menos muito. Faculdades aqui. Menos faculdades e eles estão aceitando pessoas, dentistas que se formaram na União Europeia, por exemplo, o diploma é automaticamente aceito aqui. E eles estenderam por mais 5 anos, mesmo com o Brexit, né? Então, existe essa questão, né? Eu até posso, voltando na minha trajetória ali, né, dizer como eu virei dentista aqui. Isso tá aqui para eu perguntar. Mas tentando explicar a odontologia, assim, saindo um pouquinho daquela cronologia lá, mas enfim, falando da prática odontológica e por que eu acredito que não seja tão popular, né, como tu mencionou, porque existe o sistema do NHS, né? Então, no Brasil, praticamente é privado, aí tem sindicatos, né, que hoje em dia tem cada vez menos, aí tem os convênios, né? Sim. E existe o SUS, né? Só que o SUS, ele é mais, assim, por exemplo, o SUS no Brasil a gente vai num postinho e lá tem o dentista. Aqui o NHS é dentro do consultório do dentista. Sim. Então, ele é pago pelo governo, né, um valor. E aí ali tem... o NHS aqui é o equivalente ao SUS do Brasil. SUS, exato. Só que aqui se faz muito mais procedimentos, né? Procedimentos complexos, digamos assim. No Brasil ele é mais... Ele até existe, tá? Mas aqui é o dentista que administra. Lá no Brasil é a prefeitura que administra. Entendeu? Tá. Então acaba sendo um pouco... É como se fosse mais um convênio do Brasil. Entendi. Aqui o NHS. Só que tá muito defasado. Muito, muito, muito defasado. E por isso faz com que a odontologia seja muito negligenciada, digamos assim, aqui. Eu acho que falta essa prevenção. Por exemplo, não existe flúor na água aqui. Então, no Brasil é lei desde os anos 80, se não me engano. E tem várias outras coisas que eu acho que falta o dentista chegar. Por exemplo, no NHS. Tentando
falar assim, um pouquinho que eu entendo, que eu aprendi, Uhum. por que a odontologia talvez não seja tão boa assim como é no Tão Brasil. difundida como no Brasil. Uma é que hoje em dia está defasado o NHS, que são bandas, né? Por exemplo, tem banda 1, 2, 3, 4, ou A, B, C. Tá? Deixar bem claro, tá? Eu não trabalho com NHS, Sim. nunca trabalhei, precisa ter uma licença para isso, e eu nunca fui atrás. Você, E se é particular, o seu o meu trabalho aqui é particular. somente particular. Até porque eu quero fazer algo com muita qualidade. Uhum. E eu preciso de tempo para isso. Né? No NHS, existe essa questão de bandas. Por exemplo, banda A ou banda 1. Né? Eu não conheço muito bem, mas assim, se o paciente chegou com 1, 2, 3, 4 ou 6 cáries, vai ser pago uma banda. Então, e paga muito pouco, é como se fosse 20 pounds, sei lá, não sei. O paciente paga. O paciente paga uma diferença. Claro, o Sim. governo já está te pagando, né? O tratamento, Subsidiando, no caso, né? subsidiando. Tanto é que eles gastaram bilhões aí, né? 1, 2 bilhões para tentar. E aí o que acontece? O dentista, que eu não são todos assim, tá? Mas para ficar rentável, ele vai, olha uma cárie aqui, e daqui a pouquinho, quando vê, daqui a 3 meses ele tem direito a voltar. Então talvez ele achou a outra cárie de novo. Não sei se isso é verdade, tá? Mas o que é verdade, e aí sim, a questão cultural aqui é a banda 2 ou a banda 3 fazer um tratamento de canal, onde tu pode salvar o dente. Leva 1, 2 sessões, às vezes até 3, 4, dependendo do dente. Entre fazer isso e tirar o dente, tira o dente. Mas às vezes a gente tem colegas aí que a gente vê que foi no... eu fui no postinho, né? Aí arrumaram um médico e arrancaram o meu dente. Eu falei, como você arrancou um dente, cara? Não se arranca um dente mais hoje em dia. Né? Tem muito ainda, assim. Tá, inclusive no Brasil, por pelo implante, por exemplo, né? Que o implante, ele veio, é uma solução muito boa. Mas, assim, entre salvar um dente e fazer um implante... E implantar... Sempre o dente. Claro, sempre né? eu vou salvar o dente, né? Não sou dentista, mas eu acho que é o óbvio, né? E aí veio a minha segunda especialidade, por exemplo, né? Que foi quando eu... aquela questão do exército, lembrando, que eu precisava fazer mestrado. Aí eu fui para periodontia, que é a questão da gengiva. Vamos pegar então lá. Você terminou, fez seu mestrado? Não, eu você fiz fez a especialização. Pós-graduação. Fiz uma implantodontia por 2 anos em Florianópolis, morava em Joinville. Aí você queria ir para o exército? Daí eu queria ir para o exército, mas ao mesmo tempo eu estava estudando, né, para isso. Só que aí, essa questão do exército foi começando a ficar de lado, porque depois eu entrei no você mestrado. Tinha vontade de servir o exército? É porque para estabilidade. Estabilidade financeira. Por mais que não é a maior de todas, era algo que eu poderia, pelo menos, você ganhar. Você queria ingressar na carreira... Eu queria... É uma carreira estadual que tem, que sai como primeiro-tenente ou segundo-tenente, e o primeiro-tenente vira segundo-tenente depois de 6 meses. Mas ganha muitos benefícios, né? Então, eu acho que era por aí que ele acaba sendo bom. Mas daí a gente vai aprendendo e vai conversando com pessoas, né? Que estão fazendo, e aí tu vai vendo que não é tão bom assim como se imagina, né? Porque a gente sabe que cada ambiente, assim, hospital tem aquela política interna. Sim. E exército tem muita dessa política. E foi uma coisa que eu acabei... Não foi só isso, mas foi me tirando um pouquinho o foco. Você queria ser dentista no exército? Do exército, exatamente. Okay. Não, não era minha intenção servir o exército. Claro que eu não teria como fugir disso, né? E aí que entra, por exemplo, exército por exemplo, estar numa policlínica, num hospital, lá tu vai fazer a tua especialidade. Se tu for para um batalhão no interior, tu vai ser milico, que a gente fala, né? Tu vai fazer trabalho e talvez nem se tanto do dentista. Sim. Então vai muito dessa política, quem tá lá, como tá fazendo. Então aí eu fui descobrindo essas coisas e eu fui vendo, não é bem isso que eu quero. Mas vou continuar o meu mestrado, meu mestrado, né? Aí eu fiz minha especialização em periodontia. E aí que eu queria, por isso que eu voltei nesse assunto, porque antes eu tinha essa experiência de implante. Né? Onde o implantodontista, na maioria das vezes, ele tem essa questão de vamos tirar o dente, mesmo o dente tá bom, e bota o implante. O implante tem
um índice de sucesso muito alto, Sim. mas não é bem assim, né? Daí eu comecei a fazer o contrário. Periodontia a gente salva mais os dentes, faz tratamento de gengival e preserva o dente até, né? Daí, quando tem uma indicação, sim, faz um implante, né? Como eu falei, o implante pode sofrer da doença gengival. Então, aquele histórico de doença de perder os dentes porque os dentes estavam mole, já aumenta, várias evidências mostram isso. Probabilidade da gengiva ter algum problema. Do implante, a gengiva do implante. Existe. E aqui no Reino Unido é bem restrito isso aí. Se tem uma bolsa, né, quando a gengiva está profunda e sangrando, se está presente alguma doença gengival ali mais que 4, 5 milímetros, né, tu já tem uma contraindicação me dizendo colocar um implante. Aí, se colocou e o paciente processou, vai perder. No Brasil, não acontece nada. Aí, como eu falei, cada caso é um caso, né? Tem uma indicação, não tem indicação. Se é um implante bom, se não é um implante bom, se é paciente fumante, se não é fumante, se é diabético, se tem... Mas você chegou a atuar nessa área no Brasil? Sim. Durante o curso a gente tem muita prática, né? Enfim, é algo que eu gostaria de retomar, mas como o meio acadêmico acabou me puxando para o lado de dar aula, fazer muita pesquisa, né? Sim. Foi algo que eu sempre gostei. E aí foi a partir daí que eu resolvi fazer o doutorado. Né? A partir daí, que o doutorado são 4 anos, né? O mestrado são 2. Então, eu acabei desistindo daquela ideia do exército. Né? Eu poderia ter entrado já com o currículo que eu estava, mas eu desisti e acabei indo para a área acadêmica, né? Porque eu gostei muito da pesquisa e eu comecei a dar aula numa faculdade particular em Caxias do Sul, né? Junto no meu doutorado. Mas, nesse meio tempo aí, a questão do exterior sempre teve me acompanhando. O bichinho do exterior tava corroendo. Eu sempre tive algo, assim, né, que eu me chamava pro exterior. Mas eu tinha outras coisas que me faziam querer ficar no Brasil. Por exemplo, eu tinha um relacionamento longo, de 9 anos, né, onde eu não tinha essa ideia. Mas várias coisas acontecendo no Brasil estavam me botando um combustívelzinho, sabe? Acho que eu vou. Porque, por exemplo, a questão política, aí eu comecei a dar muita bola para essas coisas assim, né? E aí eu comecei a ver aquela quantidade de faculdades abrindo, questão profissional, a desvalorização da dentista no Brasil, várias questões profissionais, junto questões pessoais, né? Questão de segurança. Ali, um pouquinho antes de eu viajar, eu estava tentando pleitear uma vaga no exterior de fazer parte do meu doutorado, né? Que a gente chama de doutorado de sanduíche. Um dia antes de eu ir numa dessas viagens, botaram a arma na cabeça dos meus pais, né? E aí assaltaram o carro. Então, vai ficando essa questão, sabe? Vai ficando essa questão. Porque eu já sabia o que eu poderia esperar do exterior, né? Lembro que eu já tinha essa bagagem de duas vezes antes. Duas vezes, Estados Unidos e Alemanha. Só que quando a gente é estudante, né? Colégio ou faculdade, a gente não paga as contas. Sim. Quando a gente sente no bolso e vira gente grande, digamos assim, que era quando no mestrado assumiu a sua responsabilidade. Aí a gente começa a ver que não tem retorno, os impostos e enfim, né? Tudo a gente paga triplicado, né? Eu adoro o Brasil, gosto muito do Brasil, mas são coisas minhas, pessoais, entendeu? E aí eu fui para os Estados Unidos de novo, no meu doutorado, fazer parte do meu... Aí que tá... Tentei 3 bolsas seguidas, primeiro, segundo, terceiro ano. Passava em todos nos critérios e aí vinha uma bolsa brasileira, né? Sim. E aí vinha um e-mail dizendo assim, passou com sucesso, com excelência, mas não temos recursos para essa demanda. Ou seja, abriu a bolsa... Mas não tinha o dinheiro para bancar. Chegou na hora... são meses tentando fazer projetos com o exterior... sabe, conversando, e aí chega lá... Você também tem que entrar em contato? Sim, porque precisa carta de aceite, Estados Unidos eu precisei o visto, né? Até então eu não tinha minha cidadania italiana. Sim. E aí então tem todo esse trâmite, entendeu? E aí é vergonhoso, digamos assim, a gente chegar e dizer assim, fez o contato, eu fui lá, fiquei 45 dias, vendi meu carro para ir, depois eu fui de novo, sabe? Gastei muito dinheiro para ir lá, para tentar pegar uma vaga dessas, para viver depois com uma bolsa bem defasada, onde
na hora do visto eu tive que tirar um extrato bancário para pagar a diferença da bolsa brasileira em dólares, porque o estado da Michigan, ele dizia que para tu poder viver aqui, precisa comprovar que tem pelo menos $2.000. A bolsa do Brasil é 1.200. Oh. Entende? Então... mesmo com bolsa, você tem que comprovar. Eu preciso pro visto, eu precisava tirar dinheiro. Quem não tem, não consegue. Não consegue. Então, claro, cada país é uma regra diferente, mas para mostrar como é defasado. Aí, imagina a minha cara quando eu chegar para dizer assim, não, tá tudo certo, atualizando o professor lá, né, que são professores renomados, enfim, abrindo as portas, são disputados. Chegar, desculpa, não tô indo mais, porque não tem dinheiro. Foi aprovado, mas o governo disse que não tem dinheiro. Então, essas coisas alimentam a questão... vai te revoltando. Vai. Outras coisas, por exemplo, assim, um doutor, seja lá qual for a área, um doutor, né, o doutorado, PhD, ele é um cientista, onde em todos os países, inclusive aqui, ele ganha um salário. No Brasil ganha bolsa, entende? No Brasil, até onde eu sei, cientista não é uma profissão regularizada. Olha só. No exterior é. Então, por isso que paga um salário, entendeu? A gente ganha um salário, né? São sistemas diferentes, tá? Da forma de captação de dinheiro para isso, enfim. Mas aquilo ali foi alimentando e eu acabei indo pro exterior, fiquei lá, voltei. Aí você fez o doutorado? Eu fiz o doutorado nos Estados Unidos. Isso, daí em 2017 eu... Quanto tempo de doutorado? 4 anos. 4 anos? Então, entre 4 doutorado, mestrado, eu levei em torno de 7 anos estudando. Caramba! E é triste, assim, porque... Por isso que você é bom, cara. É triste ver quanto é desvalorizada essa área, sabe? Tem dados, assim, preocupantes no Brasil, do índice de desempregados que se formam, né? A realidade aqui, nos Estados Unidos, é muito diferente. É muito diferente. Primeiro, começa por ser tratado por uma profissão regulamentada. Segundo, que a forma de capitalização é outra. E por incrível que pareça, cara, eu me sinto um alienígena aqui na Inglaterra, dizendo que eu sou dentista e eu tenho um doutorado. Eles não acreditam, porque eu não conheço. Conheço um que outro, óbvio, professores. E acredito que a área que você tá, você não pratica 50% do que você é capaz de fazer. Você não sei se não pode ou você tem que ter... eu acho que aqui são por áreas, né? Você só pode fazer até isso aqui. Daqui para lá você não pode fazer. Não. Como dentista, no caso? Não, como dentista pode fazer tudo, claro. Sim. Tem coisas que... por exemplo, porque a gente sabe de muita história que vem... o cara foi fazer... o dente estava doendo. Tá. Eu não posso fazer porque tem que fazer canal. E canal só em outro lugar que faz. Exato, é o meu caso. É o meu caso. Eu acredito que, vindo do Brasil, essa é uma parte boa, muito boa da odontologia do Brasil. Porque, como tem muito dentista, as pessoas acabam indo se especializando numa área. Sim. Então, elas ficam muito boas naquilo. Né? Então, eu estava acostumado a indicar a todos os meus pacientes que eu achava... Até porque a odontologia ela tem muitas especialidades, né? Sim, são dos 20, acho que 20. Canal, aí é patologia oral, né? Doença assim, um tumor, alguma coisa. Cirurgia grande, aqueles que levam um acidente, tiro, tem que reconstruir a cara. E assim vai. Gengiva, implantodontia, pediatria, e assim vai, sabe? Tem estomatologia e assim vai. Quando você... No Brasil, desculpa, só abrindo um parênteses, você abriu um consultório, você define uma área que você vai trabalhar? É assim? Geralmente tu acaba chamando colegas para trabalhar em algumas outras áreas. Tá. E assim, canal e prótese, por exemplo, fixa, por exemplo. Eu não faço porque eu não gosto e eu acho que é perder dinheiro, porque eu perco muito tempo, faço uma bagunça. Enfim, se tem alguém que gosta de fazer, já por que não passar, né? meio caminho já andado que vai dar certo. Né? Quem vai fazer alguma coisa que não gosta, já começa por aí. Não gosta porque não aqui quer. É muito generalista. Até porque as especialidades aqui são diferentes. São full-time e 3, 4 anos são muito caras e são pouquíssimos no ano. No Brasil é 2 dias do mês
3, 4 dias no mês, dependendo, né? E tu continua trabalhando. Então é um sistema diferente, Sim. né? Dessa questão da especialidade. Eu não saberia te dizer o que eu concordo, se deve ser o modelo daqui ou o modelo de lá. Acho que cada um tem sua Eu particularidade. acho que a teoria aqui é muito boa, mas lá tem muito mais prática, apesar de ser muito menos dias, entendeu? Aham. Então, isso é algo que eu não saberia dizer. E claro, tem programas e programas. Tem o programa do fundo de quintal e tem o programa conceituado da King's Isso há em College. tudo, em qualquer profissão. Em tudo, né? em tudo. É. Em Eu tudo. acho que não é diferente na odontologia também. Não, né? não, em tudo. E qual a principal, as práticas quais as diferenças? Por exemplo, essa prática aqui, ela é bem, é bem popular no Brasil, né? Isso se faz muito no Brasil. Agora, aqui na Inglaterra não se faz. Você tem essa medida, Tem. esses parâmetros, o que... Eu acho que o Brasil, ele já... Aqui existe uma cultura muito grande de processos, né? Aqui a gente paga um seguro de responsabilidade civil bem caro. Ah, tá. Alguns Alguém mil vai te pounds por processar por ano. alguma coisa. Alguns £1.000 por ano só é obrigatório, né? E vai ficando mais caro. Então, ser dentista aqui não é tão barato, né? Sim. Então, muitas coisas eu não faço, agora um pouquinho mais, porque sabe onde é que eu tô pisando, Entendi. né? E eu não faço algumas coisas que no Brasil eu fazia, né? Tem um dente com aquela doença da gengiva, um implante com aquela doença da gengiva, lá eu pegava, abria, limpava tudo e, cara, Sim. não que aqui não possa fazer, pode, Aham. mas assim, é uma outra língua, é um outro sistema e existe essas pessoas mal intencionadas, né? Assim como tem dentistas mal intencionados, aquela questão que eu falei do NHS antes, que faz com que a gente não possa fazer tudo tão mais arriscados assim como a gente faria no Brasil, né? Mas Então, ao contrário do que eu pensava, não é assim. Fala, Tobias, nesse consultório você só pode fazer isso. Não é assim. isso é uma negociação daí. Aí, Tá. por exemplo, nos consultórios que eu trabalho, eu posso fazer tudo. Uhum. Eles até esperam que tu faça mais coisas por causa desse negócio generalista. Ah, Na entendi. NHS, por exemplo, tem que fazer tudo, né? E Quer dizer que no NHS o que faz o implante, ele faz o canal, ele faz o implante ele é uma coisa à parte, tá? Porque isso não aprende na faculdade. Tá. Entendeu? Entendi. Tem mais o básico ali, canal, restauração, cirurgia, essas coisas assim, no NHS se faz. Claro que o dentista ele tem o direito de dizer, não, eu não faço porque, primeiro, não me sinto que eu vou oferecer algo bom, e outra é porque eu não gosto, sabe? Tu não é obrigado a fazer, tu não é obrigado a fazer isso. Eu tive um pouco de resistência, um pouco com isso no início, mas aí depois tu vai conhecendo as pessoas e tu vai começando a indicar, né? Hoje eu já tenho meu leque de pessoas que eu consigo indicar para tudo. Sim. E vou te dizer, eu prefiro até, eu vejo que eu vou me incomodar com alguma coisa, eu já encaminho. Mesmo que seja uma coisa que eu sei que eu posso fazer. Sim. Por quê? Porque eu não quero dor de cabeça. Arrumar sarna para se coçar. Dinheiro não paga, não paga o sossego, né? É a minha tranquilidade a dormir, minha Verdade. consciência, né? Tranquila. Então, e outra, que eu preciso escrever muito lá no Brasil, assim. Normalmente, assim, fez uma limpeza, escreve no prontuário, limpeza. Acabou. Aqui, minhas notas são desse tamanho. É mesmo? É porque tu tem que prever tudo que pode acontecer. Sim, verdade. Dessa questão de, entendeu? Sim. Então, são questões, é uma odontologia muito defensiva aqui, entendeu? Nesse sentido. E o Brasil porque eu acho que você mesmo me disse que você, toda vez que você está dentro do consultório atendendo um paciente, você tem, eu não sei se é obrigado, mas você tem por obrigado, é obrigado, né? Obrigado ter uma auxiliar para ser testemunha. Rapaz, isso é um absurdo, né, cara? É um absurdo. Eu no Brasil atendia sozinho, Sim. mas eu entendo porque eu tenho alguns casos aqui, um que outro, casos bizarros, assim, de um paciente que ele era dentista, aí ele... Depois a gente vai descobrindo as atrocidades que ele fazia, né? Mas ele era dentista, perdeu porque ele teve um abusou, eu vi na reportagem isso, né? Abusou de uma adolescente, né? Daí ele não foi condenado por isso, mas ele foi condenado porque ele sedou a paciente
tipo um gás, né? Aham. E aí ele não tinha licença para aquilo. Né? Ah. Então tem coisas que precisa sim ter uma capacitação. Sim, sim. E aqui isso é uma coisa muito boa da odontologia, que é a gente precisa comprovar e mostrar pro conselho de odontologia que a gente fez treinamento para primeiros socorros. Todo ano é obrigatório. Ah, é? Até curso de lavar a mão a gente precisa fazer. São Sim. cursos online que tem que fazer, a Aham. maioria, né? Mas tem que estar mostrando que está atualizado. Senão Sim. pode ser suspenso, né? Você Enfim, pode ser tem muitas proibido de guias. trabalhar. Isso é outra coisa que eu gosto aqui, é que tem muitas guias. Por exemplo, se o paciente toma aqueles afinadores de sangue ou algumas coisas. Então tem lá na página do governo, que, né, é recomendado pelo conselho, Uhum. que tem que seguir aquilo. Ah, Tem que seguir aquilo. O paciente tem uma válvula cardíaca, enfim. Sim. Tem que tomar o antibiótico uma hora antes. Então são guias que te facilitam fazer. Sim. Então aquela questão que eu estava falando de querer ir devagar é ter que conhecer tudo isso. Para você se aprofundar na... Exato. Por exemplo, tem coisas que mudam. Por exemplo, aqui esse antibiótico, profilaxia antibiótica, a gente chama, que é tomar o antibiótico uma hora antes. Aqui é 3 gramas. No Brasil é 2 gramas. Entendeu? Em todos os outros lugares no mundo, 2 gramas. Alguns 1 grama. Então é uma guia diferente, é um Mas protocolo. por quê? Isso tem São- baseado em estudos? Todas as guias. Cada população Não só é pode de um não, jeito eu ou vou- é sob efeito colateral? eu vou te dizer assim, ó, não necessariamente eu concorde com muitas coisas que eles fazem Sim, aqui. sim. Por exemplo, aqui se faz extração e deixa o dente, não, né, faz extração e manda embora. Sim. Uma gaze. No Brasil, a gente aprende por praxe, é fazer uma sutura, fazer um ponto, Uhum. né? Sim. Para não ficar sangrando. Aqui não se faz, ele manda, né? Claro que tem casos que o paciente são 3 extrações, mas isso não é uma regra, que precisa, não é uma guia, entendeu? Mas eu noto mais... É o dentista que decide. É o dentista, mas eu noto na prática Se ele está com mais pressa... problemas. Eu noto mais... Para economizar 10 pounds, entendeu? Aham. 5 pounds, dependendo. Então, eu seleciono os pacientes, assim, mas eu ainda acabo seguindo que algumas extrações simples, onde a gente estava bem mole, então não Sim. tem porquê fazer uma sutura, né? Se estava solto já... Mas o índice de complicação, de infecção ou falta de, que a gente chama de dry socket, que é o alvéolo seco, que é uma infecção dentro do alvéolo ali, tirou o dente, aquele espaço que fica o dente para... O índice é maior se não suturar. Então, mas isso é empírico. aberto, né? Isso é empírico, isso é a minha evidência, entendeu? Sim, sim. Até gostaria de ver um estudo, né? Eu que sou dessa área quando tu faz um doutorado, tu acaba ficando mais cri-cri com tudo que te falam, né? Em época de política, campanha política, então né? Tudo que falam é fake news, Sim, né? sim. Então, mas a gente acaba seguindo guias, né? Sim. Se eu concordo ou não concordo, eu tenho que seguir. Sim. Se eu acho que não vai dar certo, eu não faço, né? Então, é mais ou menos por aí a odontologia aqui. Então, isso é uma coisa boa. Aí quando é que você decidiu mesmo, falou assim, agora eu vou para a Inglaterra e vou tentar, Sim. ou você já veio decidido e com um lugar para trabalhar, ou não? Não, então o que acontece? Eu voltei do meu doutorado, né? Voltei de Michigan em outubro, acho que 2017, outubro, novembro, e em dezembro eu fiz a defesa no meu doutorado, ou seja, fechou o ciclo, né, acadêmico, não tem mais o que estudar depois do doutorado. Pós-doutorado... Eu tenho que trabalhar direito agora. Exato. Pós-doutorado, sim, existe um pós-doutorado, mas não te dá título nem nada, entendeu? Então eu já tinha fechado o ciclo, não existe mais nada além do PhD. Pós-doutorado agrega? É como se fosse uma continuação do doutorado. Agrega, sim, para pesquisa, para quem quer essa área, né? Tem muita gente que é uma carreira, né? É uma carreira. Eu sempre fui os dois. Ou se fosse para ser professor, talvez. Exatamente, exatamente. Mas daí seria com algum lugar com pesquisa. Tem que ter dinheiro para pesquisa. A maioria das faculdades brasileiras não tem universidades. Por isso que a gente vai para o exterior, para usar o equipamento. Esse que eu fui fazer em Michigan, né? Em Michigan, naquela época, era a melhor faculdade de odontologia no mundo. Né? Porque eles têm muito... Investem em equipamento. Muito. Pesquisa. Muito. Então, poderia ficar falando horas sobre isso aí, né? Mas
eu voltei pro Brasil, defendi meu doutorado em dezembro, e aí eu tinha o Fernando Bockmann, Sim. né, que ele foi... Está para vir aqui também. O Fernando... Inclusive, a gente até conversou que poderia fazer os dois juntos, fazer os né? dois juntos, exatamente. Feijão, eu vou sair sem dente de lá, que 2 dentistas de uma vez só, imagina. O Fernando, ele... Eu não vou contar a história dele, né? Mas Não conta não, deixa que ele vai contar. Ele foi meu aluno, digamos, entre aspas, parte do meu estágio docência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mesmo? Onde eu fiz a especialização de periodontia, mestrado e doutorado, e são estudos de excelência. Excelência sempre entre as 3 melhores do Brasil. E aí eu conheci ele e ele tinha conseguido validar. Que legal. Como é que ele validou? Ele tem passaporte europeu, e ele conseguiu fazer uma equivalência do currículo dele aqui. Quando ele fez, eu acho que ele foi o último mês que não precisava nem prova de inglês naquela época. Rapaz. Depois precisou. Claro que ele passaria, né? Ele sempre foi muito inteligente, até uma inteligência acima da média. Assim. E aí quem estava nesse processo era o Lucas, o irmão dele, que, por coincidência, ele tinha conseguido validar mais ou menos naquela época. E aí, assim, eu tava naquele relacionamento, né? Um relacionamento mais antigo, a gente tava, né? A gente tava ali... Desgastado. É difícil dizer, era uma relação muito boa, sabe? Uma relação muito boa, assim, só que a gente tava em fases diferentes, né? Ela tinha já atingido aquela fase dela e eu tava saindo de um ciclo para iniciar um outro ciclo. E aí, o que acontece? Era janeiro. Em janeiro, nada funciona no Brasil. Eu dava aula numa universidade, mas era uma aula por semana. Caxias, eu queria morar em Porto Alegre. Então, eu estava tentando trabalhar com que a relação desse certo naquele momento, mas, ao mesmo tempo, nada estava acontecendo. Ou seja, eu estava não estava com época de trabalho, né? Eu estava procurando outras faculdades, eu apliquei para outras faculdades para dar aula. E o consultório devagar, né? Porque eu estava recomeçando, porque quando eu fui, eu tive que recomeçar. Quando tu faz essas decisões de alguma coisa, tu tem que assumir todos os riscos, né? Sim. Claro que eu sabia que eu ia voltar, só que sabia que, como eu estava investindo na área acadêmica, eu ia tentar seguir na área acadêmica. Então, para isso, eu preciso de uma universidade, né, para trabalhar. Consultório era algo que eu já estava deixando um pouco de lado, desse meu carro-chefe. Nesse meio tempo, você trabalhava como dentista. Sempre trabalhei fazendo pesquisa, dando aula e consultório. Só que daí eu já fazia mais a minha especialidade. Alguma coisa de clínica geral, né? Mas não dava tempo de fazer tudo. Foi um sacrifício enorme para mim, assim, essa questão acadêmica, porque a gente não ganha. Financeiramente é horrível. É muito real, é um sacrifício. Foram 7 anos, assim, que eu tirei do meu bolso, muitas vezes. Vacas magras. Tirei do meu bolso para pagar o produto para fazer minha pesquisa, por exemplo. Caramba. R$2.000 lá. Então, fora o tempo que tu tá fazendo lá, tem que estar lá, tem que cumprir, né? Fora o tempo que tu tá fazendo isso, tu tá deixando de ganhar dinheiro que tu poderia estar ganhando no consultório. Atendendo. Então, é muito sacrifício, assim. É muito sacrifício, assim, mesmo, assim, né? Por isso que eu falei, eu vendi meu carro para poder ir, né? Meu carro, naquela época, era um carro usado, né? Mas foi para poder pagar aquela parte, né? Aí, o que aconteceu, né? Voltando. Depois de todo esse ciclo, não é uma coisa tão simplista falar, esse ciclo, aquela depressão pós-término de pós-graduação, doutorado, as coisas não acontecendo, o relacionamento não estava indo bem, sabe? Não estava indo bem naquele momento, até mesmo por essas idas e vindas minhas. Então, quando saiu essa questão, a gente terminou o relacionamento, né? Não tinha a ver com a questão do exterior, mas um pouco sim, porque como as coisas, eu tentando fazer acontecer no Brasil e não estavam acontecendo, então, obviamente, que tu acaba olhando pro exterior, vendo que teu amigo tá acontecendo para eles, e eu já não tava mais naquele relacionamento, então eu comecei a me jogar, não tenho nada a perder, eu pensei assim, não tenho nada a perder. Tinha saído minha cidadania, saiu o Brexit, isso era 2018, agora é a hora, eu vou ir, é Brexit, vou me jogar. Vai fechar daqui um pouquinho, eu vou, só que diferente a minha via para poder... Aí eu gastei mais um monte de dinheiro, peguei meu fundo de garantia, porque eu negociei uma demissão. Aí em outubro eu vim para cá, isso era janeiro. Aí levei 6, 7, 8 meses para negociar essa demissão, etc. Lá. Negociar não, eu tive a sorte
de que a universidade que eu trabalhava, ela foi comprada por uma companhia, Ah, tá. uma empresa. E aí, então, eles precisavam demitir funcionários. Uhum. Eu disse, pode me demitir, porque daí assim eu posso pegar meu fundo de garantia. Uhum. Aí eu peguei meu fundo de garantia, tinha um dinheiro, já tinha gastado com tradução juramentada, montando todo o dossiê processo... para mandar para o conselho aqui. E esse processo entre idas e vindas levava 1 ano. Tá? Caramba. Eu não vou ficar falando aqui como é que é a rota, diferentes Uhum. rotas, né? Porque o Fernando fala daí, que essa foi a rota dele. Tá. Aí, o Fernando, o Lucas estava aqui, né? O pessoal estava aqui, daí eles me perguntaram, olha, tu quer vir aqui morar com a gente, pelo menos, né? Já que tu tá decidido que vem e tal, né? E ele tava falando tudo que eu queria ouvir, né? Uhum. Tudo que eu queria ver. E a vida aqui é maravilhosa, é muito boa. Sim. Tem os problemas do lixo, a chuva, enfim, mas é uma vida justa. Uma coisa que Sim. eu lembro aquilo que eu tinha falado do Brasil, que aqui quem quer trabalho tem trabalho de sobra, todo mundo tem uma condição de vida, sabe, boa. No Brasil não. A gente já falou em outros papos aqui que Exato. por pouco que você ganhe, né? Se você ganha o mínimo, você é digno de... Você tem o direito a comer e morar, né? E viajar, todas essas questões aqui para viajar, então são várias coisas que eu ponderei, assim, antes de vir. Foi um trabalho, foi um processo, né? Porque antes era e morar no exterior era passagem de ida e volta. Sim. Aqui era só de vinda. Só de vinda. Aí eu fui me preparando para fazer aquela rota, né? Fazer aquela rota de ser italiano, né? Europeu e conseguir fazer os requisitos de 5 anos, faculdade, 5.000 horas, juntar, traduzir tudo, manda pro GDC, que é o conselho aqui. Sim. Aí eles dizem se falta isso, falta aquilo, aí tu volta pro Brasil, traduz. Isso aí leva 1 ano, assim, mais ou menos. Que é uma rota que nem existe mais. Tá, e você precisou de prestar algum curso aqui? Não, né? Somente... O que eu precisaria era a prova de língua, daí é uma nota boa. E aí essa prova, que é o IELTS, a prova de proficiência, essa prova de proficiência ela não é tão simples. Tem pessoas que eu sei que passaram de primeira, aquelas pessoas são concurseiras, que eu falo. Eu não sou concurseiro. Então, eu sou muito esforçado para muitas coisas. Mestrado dá um projeto, eu faço a pesquisa, tem que ir aqui e ali, eu vou fazer. Foi minha vida toda sempre assim. Agora, eu demorei um pouco para passar nessa prova. E aí, nesse meio tempo, eu vi uma outra rota onde, ao invés de levar 1 ano, aonde existia uma chance de não ser aceito, fazendo esse dossiê do currículo, por exemplo. Você pegou isso tudo, traduziu, legalizou, mandou para a Inglaterra. Não cheguei nem a mandar. Por quê? Porque daí eu fiz uma reunião um dia. O Lucas, o irmão do Fernando, a esposa dele estava tentando... Para quem não sabe o que a gente está falando, doutor Fernando e doutor Lucas. São dois dentistas que estão aqui também em Manchester, né? Isso. A Dai, a esposa do Lucas, ela estava também nesse processo. Ela também fez isso, largou um concurso no Brasil, enfim. São coisas que, né, são riscos, né, enfim. Mas daí eu descobri a rota para Portugal. Ah, tá. Aonde o quê? Onde foi falado, né, uma pessoa falou que Tobias, tu com mestrado e doutorado, tu tá dentro da faculdade de Portugal. Aí como é que funciona hoje? Se cursar um mestrado integrado, que eles chamam, que é como se fossem os 2 últimos anos de faculdade, vai precisar ir 1 ano só na Universidade Católica de Viseu, né? Agora mudou, agora são 2 anos, todos os dias, e aí eu precisava ir a cada 2 semanas na faculdade, ficar 1 semana atendendo, como se fosse o último ano de faculdade. Só que a gente tinha essa questão porque a gente já tinha se formado, né? A gente já era, eu já dava aula, né? Sim. Então, enfim, pelo currículo que eu construí, eu fui classificado naquela questão. Tem muito brasileiro querendo validar lá. Muito. Então, o mestrado e doutorado, apesar de não me ter dado financeiramente dinheiro... Mas abriu as portas. Me abriu as portas. Então, é o que eu sempre falo, estudar nunca é demais. É verdade. Ele dá uma volta. Né? E aí eu validei, foi a pandemia, fiz 1 ano lá, fiz muitos amigos brasileiros, portugueses, né? Tivemos algumas publicações de alguns artigos que eu tinha ainda no mestrado, doutorado. A gente fez algumas publicações, contatos do mundo todo ali, né? Gente muito grande do Brasil, eu conheci ali, gente que foi no Gugu, sabe? É mesmo? Cirurgião, enfim.
gente grande ali, né? Tanto é que Sim. o currículo ali das pessoas pro currículo, são pessoas muito bem estudadas, né? Aham. Aí, para cortar e não deixar mais simples, aqui eles aceitam o GDC aqui, que é o Conselho de Odontologia, ele aceita o diploma europeu, tem reconhecimento automático, Olha precisa só. uns documentos, histórico criminal, enfim, e eu tinha o CETO, já era partido por CETO. Uhum. Aí então CETO foi é validado. a autorização de você viver Isso, aqui, no exatamente, caso. Uhum. exatamente. Só para voltar um pouquinho, bem rapidinho, Uhum. essa questão da gente sair da nossa zona de conforto, essa questão, para mim já era normal, já tinha ido para Alemanha, Se jogar pro exterior. trabalhei com várias outras coisas, saí do consultório para fazer pesquisa, saí do consultório para dar aula, então vários momentos eu saí da minha zona de conforto. Uhum. Inclusive aqui você trabalhou fora da sua área, né? Aí que eu queria chegar. Sim. Como eu vim com o propósito sabendo que eu ia levar 1 ano para isso aí, e acho que isso é muito importante para quem quer morar no exterior, tenha um objetivo. Uhum. Um objetivo, sei lá, não precisa ser profissional ou coisa. E sabe, não perca o foco, não né? perca o foco. Mas é um processo que demora. Sim. E eu já sabia disso tudo. Sim. É a lei da adaptação, né? Uhum. Eu já tinha me adaptado várias vezes no exterior com condições diferentes. Sim. Então eu já sabia o que esperar, né? Uhum. Sabia como é o morar fora. E aí então eu vim pra cá com a intenção de vamos ver como vai, né? Qualquer coisa eu volto pro Brasil, lá aplico para outra universidade. Ou fica em Portugal. Não, Portugal veio depois. Veio depois. Bem depois, né? Vem bem depois. Eu cheguei aqui em 2018, final de outubro de 2018, 5 anos esse ano. E aí eu apliquei para o Insurance Number, aí até ir e vir naquele momento levou um mês. E aí eu comecei a trabalhar, porque eu queria saber como é que ia ser a vida aqui no UK, que né? se assemelha, o diretor, o Insurance Number é o quê? Se assemelha do Brasil? Carteira de trabalho. Seguro social, acho que é. Seguro social. Seguro social. Aí comecei a trabalhar na Zara. Lembra que eu tinha o propósito de passar na prova de inglês. Sim. Então, trabalhando, eu ia melhorar meu inglês, eu ia ganhar para aquilo, né? Eu ia ter digamos assim, um seguro social, né? Querendo ou não, tem algumas vantagens. Sim. E então, comecei a trabalhar na Zara. Aí, acostumado com aquele inglês americano, a gente acha que sabe aqui. É diferente. O inglês aqui local. Eu fui trabalhar na Zara, na loja de roupas, né, espanhola. Eu trabalhei por 3 meses, 3, 4 meses. Todos os finais de semana. Era um shift muito louco, assim. Era 5 dias na semana, às vezes sábado, domingo, enfim. E aquilo ali foi uma lição para mim para aprender inglês, porque eu tava na parte de caixa. Aí chegou a primeira vez, assim, chegou para mim, assim, vendi, assim, passei. Uma área completamente diferente da que eu trabalhei da minha vida inteira, né? Recém-terminado um doutorado, para te ver, né? A gente acaba... tem gente, a maioria das pessoas não fazem isso, elas não têm coragem de fazer isso, né? Onde já se viu, estudou tudo onde podia. E você caixa da Zara. Entendeu? Mas eu tinha um propósito e a gente precisa ter um planejamento. Não diminui ninguém, né, Ninguém, cara? pelo contrário. Pelo contrário, a gente aprende muito mais sobre a gente. Por exemplo, chegar e ficar Eu era o professor, entendeu? Sim. Então eu tinha um aluno aonde eu ensinava. Ali eu estava sendo ensinado. Outra condição. Então, alguém chegar e falar pra ti, faz isso aqui, sabe? Ou alguma forma assim mais bruta, né? Aí tu começa a pensar assim, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Mas eu Quem é esse cara? sempre com aquele propósito muito claro, né? Sim. Então, a língua foi um dos principais, outra foi sobre mim, alguns limites meus, limitações, etc. E assim foi uma área boa. E aí depois eu apliquei para trabalhar na Booking. Onde eu não trabalho bem melhor, onde eu queria trabalhar de segunda a sexta. Sim. Trabalhei no Customer Relations, que é a parte de pós-venda, porque era, na verdade, a Rental Cars, né? Que é aquela de aluguel de carro, que a Booking comprou e aí virou Booking Go. E aí eu tive um treinamento, daí eu fiquei na parte de Customer Service, daí depois fazia parte, né? Depois eu fiquei na pós-venda, ou seja, brasileiro que foi a Portugal, entregou o carro, foi cobrado por um arranhão, não sei o quê. Daí ele, como ele tinha reservado pela Booking, que era a intermediária, eu era a pessoa que ia representar aquele cliente, aquele cliente, né? E eu ia entrar em contato em Portugal para poder falar aquilo. Então eu falava em português
né? E Sim. meu time era brasileiro. Então eu fiz amizades ali também. Que massa. E aí foi aí que tudo as coisas foram acontecendo, a inscrição para Portugal, daí eu acabei me mudando para Portugal, fiquei um ano lá, voltei para cá. E aí em 2020 veio pandemia, veio um monte de coisa, né? Mas pulando já para ser dentista, hoje eu atuo desde janeiro de 2021, né? Foi ali no último momento do Brexit eu consegui. Mas hoje eu conseguiria, Passou pela... mas pela eu não fresta. sabia, a gente não sabia o que ia acontecer. Se eles iam continuar aceitando o diploma da União Europeia. Sim. A gente não sabia de nada dessas coisas. Nada. Não tinha nada. Aliás, eu acho que até agora não tem nada muito assim bem definido. Não, são várias questões, né? Várias questões. Então, em 2021 comecei a trabalhar, comecei a ir devagarinho, sempre privado, não tinha carro. Aí depois fui tirar carteira, e a pandemia levou 6 meses, 1 ano para poder fazer a prova. Então foram várias adversidades que vieram ali, mas que graças a Deus já terminou. Mas nunca desistiu, né? Não, nunca pensou assim, nunca. Vou voltar para o Brasil, chutar o pau da barraca? Não, porque é aí que está a grande vantagem do diploma de Portugal. É o diploma europeu, ele é válido para toda a União Europeia. Okay. Então eu, sei lá, iria para Irlanda. Entendeu? Sim. Eles estão na União Europeia, ou para Holanda, ou para França. Porque uma vez que tu imigra para um país, tu é imigrante do mundo. Difícil é sair a primeira vez, né? Exato. Depois que saiu... Então, é a lei da adaptação que eu falo. Né? A gente vai se adaptando e vai ficando cada vez mais fácil o próximo lugar, né? Eu falo... Rapaz, se amanhã eu tiver que ir pro Japão, eu fecho o olho e vou, tô nem aí. Mas é bem por aí. Não tenho medo. O medo é o primeiro. Exatamente. Primeiro te dá... E não precisa ser de país, pode ser da mesma cidade. A cidade, né? A mudança, né? A mudança. E ela é necessária. As mudanças são necessárias. E qual o conselho que você daria? O cara que está lá no Brasil, está se formando, tem lá... Odontologia. Tem doutorado e, cara, eu quero... trabalhar no exterior. E tem várias... Vai depender muito do país, mas eu acho que antes de qualquer coisa para ir para o exterior, eu acho que a pessoa tem que se conhecer bem. Se conhecer bem, realmente, algumas limitações próprias. Porque é muito fácil achar que a solução das coisas está fora. Sim. Mas tu está terceirizando o problema. A pessoa tem que se conhecer um pouquinho mais. Às vezes o desafio está em você mesmo. Exato, seus limites. Quase sempre. Né? Exato. Então, a pessoa passa primeiro pela pessoa para o que ela realmente quer. Olha, quantas as pessoas vieram me perguntar e eu vejo que 90 e poucos % é fogo de palha. Daí da primeira dificuldade, aquela coisa que eu estava falando do ensino, as coisas não são mastigadas, as coisas são muito... Morar no exterior é uma prova diária de persistência. Saudade, etc, até tendo aquele sentimento de pertencimento. Então, pesquisa bem sobre o país, eu acho que pesquisa bem sobre o país, vê como é a realidade. Ou melhor, vai naquele país, passa um tempo, vê o que vai achar, vê como é que se sente. Se 1 mês, 2 meses não é o suficiente, eu acho que é pouco, faz 1 ano, toma coragem. Veja se tem coragem de lavar um banheiro, de ser caixa de um supermercado, de ser... Ver que não é feio. Não é feio e não desmerece ninguém isso, só valoriza aquela a gente. coisa que eu falei, ver que não é feio trabalhar no McDonald's. Sim, não, pelo amor de Deus. Não existe preconceitos, esses preconceitos são coisas... eu acho que isso é muito coisa do Brasil, né? Muito. Aparência, né? Aparência, isso é uma coisa que aqui não existe. Os dentes, por exemplo, as pessoas têm um dente aqui na frente ou outro, se a pessoa é feliz, qual o problema? Consegue comer? Consegue? Beleza, sabe? Tá bom. Aqui, quando eu cheguei, aqui era assim, se você chegasse engravatado numa loja de carro para comprar um carro, 2 atendentes viriam. Se você chegasse todo sujo de massa, de cimento ou de qualquer coisa, viriam 4. A concepção aqui era assim. Então, não sabia disso. Se você chegasse engravatado, viriam te atender, claro. Mas se você chegasse sujo, aí que viriam te atender mesmo. Porque as aparências enganam. Enganam. E eles têm uma cultura meio que inversa, né? Controversa. Sim. Primeiro que já dirige do lado ao contrário da gente. Então, alguma coisa eles pensam diferente. Sim. Isso foi um dos objetivos que eu tinha, era dirigir ao contrário. E quais as principais
especializações na odontologia que você aconselharia o cara que está lá terminando o curso, ou terminou o curso e vai fazer uma especialização? O que você acharia? Isso é uma opinião pessoal sua. Uhum. Qual um conselho que você daria para o cara que está... Sim. São realidades diferentes daqui e de lá, né? Mas lá, como eu falei, lá já obriga a pessoa a virar especialista, né? Hoje em dia não dá para ser clínico geral no Brasil. Você tem que se especializar em uma área. Sim, ou sim. duas ou três. Ou 2 ou 3, mas é caro para fazer isso, né? É caro, não é barato, né? Não são todas as pessoas que tem. Muitas pessoas se formam e tem toda a faculdade para pagar, tem um crédito. Então é muito peculiar cada uma. Mas eu acho que a primeira coisa que já vai vendo durante a faculdade, as disciplinas já vão te dizendo quais as que tu gosta e as que tu não gosta. Então eu acho que ir por eliminação... Você não pode fazer pelo que está na moda. Você tem que fazer, a princípio, o que você gosta. Eu acho. Tem algumas coisas, obviamente, que não se aprende na faculdade. Por exemplo, a estética orofacial, por exemplo. Isso não se tem. Mas dá para fazer alguns cursos ou acompanhar, né, e tal. Eu acho que a minha grande dica que eu posso dizer é fazer alguma coisa realmente, uma odontologia, como se fosse uma ciência. E não vender um produto. Vender a lente de contato, vender o Botox, vender isso, entendeu? Porque eu acho que as pessoas sabem fazer um Botox muito bem, mas não sabem nem um dente mais, sabe? Não sabe nem limpar um dente mais. Então eu acho que tenta enxergar como uma ciência, uma questão biológica, fisiológica. Não esquecer isso. Não ver o que aprendeu virar só um negócio de venda. Exato. E isso é uma das coisas que me preocupa muito no Brasil, é vender o produto. Né? Hoje em dia, eu já vi vários comentários. Dentista que não sabe fazer um Botox não é dentista. Eu escuto umas coisas assim que é preconceituoso, assim. Mas... tu entende um pouquinho no macro, um pouquinho mais, é o quanto o mercado está já fazendo isso, né? Dominando, né? Mas a especialidade, eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela gosta, né? É muito difícil hoje em dia alguém ter uma especialidade só no Brasil. Tem que trabalhar em todas as áreas. Acaba fazendo porque tu precisa, o mercado te obriga a fazer isso. Te obriga a fazer isso. Mas a odontologia tem vários ramos, né? Tu pode ir para um ramo de radiologia, onde tu não precisa... Tu tem que entender de diagnóstico de raio-x, de tomografia. Tu pode ser um patologista. Não precisa necessariamente você estar ali com o bisturi. Não. O patologista é o que bisturi não, como é que é o nome do... O espelhinho ali. Não, aquele motorzinho, como é que é o nome dele? Alta rotação, né? É o terror do dentista. O patologista, ele vai trabalhar num microscópio. Ele não vai ver o paciente, ele tem uma lâmina, ele vai fazer o diagnóstico. Sim. Tu tem da parte da academia, pesquisa, tem aquele que gosta de dar aula. Então, tem vários ramos que pode ser explorado, né? Mas o tradicional ainda é o consultório e a especialidade que acaba tendo que fazer. Eu acho que uma né? Se precisa fazer, e eu vejo assim, é um recém-formado, vê que tem muito canal para fazer, tu acaba fazendo aquilo e acaba gostando daquilo. Se especializando. Porque é a tua demanda, é a necessidade, né? Sim. Então, eu acho que vai por aí. Né? Acho que vai por aí, mas hoje em dia é muito comum ter que se formar e já fazer uma especialidade. Beleza. E o Dr. Tobias, ele trabalha onde aqui? Se você trabalha em Manchester, é isso? Eu trabalho em Halifax. Onde é em Yorkshire. Foi meu primeiro trabalho aqui, onde eu continuo. A equipe é maravilhosa, é muito boa. Eu tenho que viajar, por isso que eu tive que pegar um carro. Então eu trabalho lá 2 dias na semana. Depois eu trabalho numa clínica em Wilmston, né, que é perto do Trafford Center. E numa outra clínica em Shaw, que é em Oldham. Não sei se eu vou dar nomes aqui, porque é um trabalho muito dinâmico. Sim. Então a gente acaba, às vezes, escolhendo um outro trabalho, né, onde
questão trabalho mesmo, questão Sim, trabalhista ali, enfim, meio, paciente, perfil. Mas enfim, as pessoas que quiserem, né? Não sei se você pode fazer isso, Posso. um contato de... As pessoas podem... Eu sou uma pessoa muito discreta, né? Mas eu, seguidamente, eu já sei que tem meu número em grupos de WhatsApp, né? Essa semana um paciente veio, mas tem algumas indicações e as pessoas acabam me achando, ou pelo Instagram, me mandam uma mensagem, enfim. Mas você se incomoda com isso? Não me incomodo. Eu não me incomodo, assim, mas eu sou uma pessoa mais discreta, não vou deixar de responder, mas se não responder, provavelmente foi porque ou eu não vi. Não viu, claro. Ou, né, por exemplo, Facebook, não uso muito, Messenger, então, enfim. Mas podem se sentir bem à vontade de contatar, né? Principalmente tem procedimentos que eu não faço, né? Daí eu indico para o Dr. Fernando, para o Dr. Lucas, para a doutora Thelma, para a Dai, enfim. Tem uma clínica de brasileiros em Liverpool, por exemplo. É verdade, então a gente acaba se indicando. Assim. Eu tô te perguntando isso porque volta e meia você encontra alguém, cara, você conhece algum dentista? Sim. Cara, eu conheço. Sim. Eu passo os contatos, sabe? Não, porque pode ficar bem à vontade. Porque, cara, você tá no exterior, né? Você não fala a língua direito. Você, primeiro, o dentista brasileiro é um dentista conceituado. Né? Cara, eu quero ir num dentista brasileiro, porque a gente sabe a qualidade dos dentistas brasileiros. Não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. Mas não sei se é culturalmente, né? E a facilidade que eu tenho que um brasileiro tem de conversar com o outro, ele sendo um dentista, né? De falar do problema e tal, e ser tratado. É muito interessante. E as pessoas querem se consultar com alguém que tenha o mesmo idioma. Exatamente. Né? Então, traz uma segurança. Né? E vocês, tanto você, quanto o Fernando, quanto o irmão dele, a doutora, esqueci o nome dela, como? A Carol, a Dai. Então são pessoas que, pô, você vai, conversa igual a gente. Né? Então eu acho que a facilidade é muito maior. Se entende no olhar. Começa, no olhar já começa assim. Não é? Não, realmente, assim como eu, quando eu busco por exemplo, cortar o cabelo um brasileiro. Né? Então, e ele, por exemplo, indicou um paciente essa semana. Tá então, brasileiro também, né? Recém-chegado, Então, isso é uma rede que a gente tem, né? E uma troca legal, né? Uma troca e a comunidade brasileira. Isso acho que foi muito falado já nos outros podcasts, né? Que essa é a parte boa da gente morar no exterior, é que a gente acaba tendo afinidades com as pessoas e a gente tá caminhando na rua e eu escuto alguém falando português, a gente já vira pescoço, né? Porque a gente se identifica, né? E fica feliz, né? E não importa a hierarquia, né? Não importa se o cara é o doutor bambambam, o empresário, o jogador. Não, a gente consegue conversar com todos. E gente de tudo que é lugar, né? Imagina. Eu do Rio Grande do Sul, tu do Espírito Santo. Exatamente. Conversando outro dia, a gente quando eu vi, tava falando de CTG lá no... né? Mas fomos nos conhecer no Reino Unido. No Reino Unido, né? Então é muito bom essa troca. Morar fora tem as suas dificuldades, mas tem os seus prazeres e eu sou suspeito para poder dizer, para encorajar qualquer pessoa que queira ir, desde que tenha um bom plano e um bom objetivo, né? E seja muito persistente. Que corra atrás dos seus sonhos, né? Exatamente. Meu irmão, cara, eu quero te agradecer, sim, do fundo do meu coração. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui, tá? Depois nós vamos tomar um mate ali dentro. Eu só tô tomando chá agora, mas depois vamos tomar um chá mate. Eu exagerei um pouquinho no chá ontem. Você exagerou? Um pouquinho. Chá de uva você tomou ontem? Um chazinho de uva. O problema é que são muito bons. É bom. Bem, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. As portas estão abertas. Quando quiser voltar para a gente falar mais... Muito obrigado, amigo. É só falar. Vamos e vamos. Muito obrigado pelo... Bem, meus amigos, esse foi o Dr. Tobias, o dentista aqui em Manchester, no Reino Unido. Tá aí, quem quiser entrar em contato, nós vamos deixar um site, podemos deixar um e-mail, um site, alguma coisa? Sim, podemos ver. No vídeo, beleza? Então, muito obrigado por estarem aqui acompanhando mais esse Fora da Casinha. Beijo no coração e até outro dia. Tchau, tchau.